Camões épico, tá? Lembrando que na aula passada a gente falou, né, bastante sobre o Camões lírico. Lembrando que Luís Vaz de Camões é o grande escritor do classicismo português, a gente está terminando aí essa estética literária. E para a gente falar dessa obra, a gente precisa ter em mente o conceito de épica, tá? O que é o texto épico? É um texto de exaltação de um povo heróico. E que povo é esse que o Camões está exaltando, tá? São os Lusíadas, os portugueses, tá? Nesse mapinha tem a rota, tá? Do período aí das grandes navegações, lembrando que historicamente, né, os portugueses eles foram os primeiros a se lançar ao mar. Então olha lá a setinha, né, de ida, passando pelo Oceano Atlântico, Cabo da Boa Esperança, para chegar até as Índias, tá? O que eles foram buscar as Índias? Pimenta do reino, orégano, sazon, tá? Para temperos, tudo bem? Bom, vamos lá. Esse livro, gente, ele tem uma peculiaridade que ele não tem início logo no comecinho, tá, da viagem. Ele começa no meio do caminho. Então, quando você abre os Lusíadas, o livro começa uma expressão aí que o Camões vai utilizar, in media res, no meio do caminho, tá? Mas, didaticamente, a gente divide o livro nessas 5 partes. Dá uma olhadinha lá. Proposição, a apresentação do assunto. O assunto vocês já conhecem, as grandes navegações. Invocação. O Camões ele vai invocar, tá, as ninfas, as tágides do rio Tejo para que o inspirem. Percebam que ele não vai invocar um deus católico, tá? Ele vai invocar aí as ninfas do rio Tejo, que é uma característica aí do retorno à mitologia. Dedicatória, ele não é bobo nem nada, ele vai dedicar a quem? Ao rei Dom Sebastião, tá? Ao rei de Portugal. E a narração se divide aí em 3 ações históricas. A viagem de Vasco da Gama, tá? Que é a viagem em si, né? Com destino aí às Índias. A história de Portugal, tá? Que vocês vão ver que o Vasco da Gama vai parar ali no reino de Melinde para contar a história, né, de Portugal para o rei de Melinde. E a luta dos deuses do Olimpo. Aqui está a presença da mitologia, tá? Baco é contrário à viagem e Vênus é favorável à viagem. Bom, se a viagem acontece, a gente já sabe aí quem ganha essa disputa, tá? Vênus. Baco não vai ficar quietinho, né? Daqui a pouco ele vai agir com Poseidon, né? Num capítulo lá na frente. Como eu disse para vocês, a ação ela dá-se não no início, tá, da viagem, mas quando os navegadores já estão aí em pleno Oceano Índico. E o epílogo, tá, que é o finalzinho, é o desfecho, tá, que contém uma dolorosa crítica à decadência do país, tá, que a gente vai ver daqui a pouco. Gente, os Lusíadas, ele é tão importante, tá, devido à sua enorme, à sua grandiosidade, estrutura formal. Então, quando você pega o livro, tá? Deveria estar com o livro aqui para mostrar para vocês. É um calhamaço, tá? Dividido em 10 cantos, o que a gente chamaria, num romance de 10 capítulos. Cada capítulo tem, em média, 110 estrofes, tá? Então, o poema totaliza 1.102 estrofes, cada uma exatamente com 8 versos. Aqui no próximo slide tem um exemplo para vocês, né? Olha ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são oitavas, tá? Estrofes de 8 versos, totalizando aí 8.816 versos, todos decassílabos. E a maioria decassílabos heróicos. O que é isso, Vanessa? Quando você divide, né? Olha lá. As armas e os varões assinalar, 10 sílabas métricas, eu tenho acentuação tônica na sexta e na 10ª, tá? E as rimas, tá? Você vai classificar as oitavas do Camões como rimas alternadas. Olha lá. Assinalados com navegados, com esforçados. Lusitana, contaprobana e humana. Então, AB, 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 CC, tá? Edificaram com sublimaram. Tudo bem? Bom, então, imaginem aí esse escritor totalizando 8.816 versos, todos decassílabos. Gente, é muita coisa, né?
Bom, aqui estão as 3 narrações, tá? Então, o que você vai pensar? A primeira é uma ação histórica, tá? Lembra que o livro começa, eles já estão em pleno Oceano Índico, tá? Vencidos os perigos do mar, já eles estão aí em Melinde, e do canto 2, tá? A partir do canto 2 até o canto 5, Vasco da Gama vai contar para o rei de Melinde parte aí da história de Portugal, tá? A segunda narração histórica, tá? Eu tenho aí 2 narradores. O Vasco da Gama, que é o capitão do navio, junto com seu irmão, Paulo da Gama, eles vão contar as grandes batalhas, tá? Para esse rei. Aqui entra o episódio lírico da Inês de Castro, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e o início da viagem. E a ação mitológica, tá? Não se esqueçam que o classicismo ele tem essa tradição de retorno à mitologia, tá? Então, o canto 1, por exemplo, que é o Concílio dos Deuses, que a gente vai comentar já já, e o último canto, que é o canto 10, Ilha dos Amores, o canto do gigante Adamastor e assim por diante. Bom, estando apresentado o livro, tá? Eu escolhi para falar com vocês 5 episódios notáveis, tudo bem? Então, a gente vai para o canto 1, que é o Concílio dos Deuses. Aqui, gente, tá a presença do maravilhoso Pagão, tá? Então, aqui eu tenho a reunião dos deuses do Olimpo para decidir se os portugueses podem ou não se lançar ao mar, tá? Baco, lembrando que é contrário à viagem, e Vênus é favorável à viagem. Vênus vence. Bom, o canto 3, tá? Que é um episódio importantíssimo também, é o episódio da Inês de Castro, tá? Esse é um episódio famosíssimo, tá? Diz a lenda que essa é uma história real, tá? Se você um dia visitar Lisboa, você pode visitar o túmulo do Camões e visitar também o túmulo da Inês e do Dom Pedro, né? Diz a lenda aí que quando eles reencarnarem, eles vão despertar um de frente para o outro, tá? E, gente, esse canto é o único episódio lírico, tá? O único episódio romântico aí dos Lusíadas. Eu coloquei aí essa frase para vocês, que depois de morta foi rainha. Por quê? Dom Pedro, gente, era filho do Dom Afonso, tá? E ele vai se apaixonar por uma jovem, tá? Chamada Inês de Castro. Esse amor não vai acontecer porque a Inês, ela é uma viúva com 2 filhos, o Dom Afonso vai impedir essa relação do Dom Pedro com a Inês, só que o Dom Pedro não vai obedecer o pai, então o Dom Afonso vai se ver obrigado pelo clamor popular a matar Inês e os seus 2 filhos. Dom Pedro, quando fica sabendo, né, do que aconteceu, manda desenterrar o corpo da Inês, tá? E coroá-la como rainha em estado de putrefação e faz com que todos os súditos beijem a sua mão, tá? Então, por isso que depois de morta foi rainha. Aqui tem alguns trechinhos, tá? Eu vou ler com vocês tá? Essa estrofe, então presta atenção na estrutura, oitavas, tá? Com rimas interpoladas. Tu, só tu, puro amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga, deste causa a moléstia a morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga, é porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Então, o Camões, ele vai colocar a culpa, tá, da morte da Inês no amor. Tá? Por que que a Inês morre, gente? Por amor, se apaixonou pela pessoa errada, né? Lembra um pagodão aí, sim ou não? Tá? Então, esse é o episódio da Inês de Castro. Bom, depois a gente fala um pouquinho do episódio do Velho do Restelo, tá? O Velho do Restelo, gente, ele é o único episódio que foge, tá? A épica. Então, lembrar o que é épica, é um texto de exaltação de um povo heróico. O Velho do Restelo, ele vai criticar os feitos heróicos dos portugueses, tá? Por isso que ele foge à definição de épica. Então, olha lá o que eu coloco para você. O Velho do Restelo é o único episódio que foge ao conceito de épica, pois tece uma crítica, tá, ao povo português. Então, nesse episódio, gente, os portugueses estão no mar,
tá? E o velho tá na praia. E por que o velho? Porque é a figura da sabedoria, tá? E o velho vai começar a acabar com os portugueses, tá? Então, olha lá, ele vai dizer o seguinte: mais um velho de aspecto venerando que ficava nas praias entre a gente, posto em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça, tá? Quando a mãe olha para você e faz assim, é porque danou-se, tá? A voz pesada um pouco alevantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito. Tais palavras tirou do esperto peito. Ah, ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma áurea popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimenta, tá? Então, o velho do Restelo está dizendo para eles, olha, né, onde que tudo isso vai levar vocês? E aí, aqui, por que que esse episódio funcionou como uma premonição da queda, né, de Portugal? Pois em 1578, o rei Dom Sebastião, ele vai para uma batalha, tá, na África, a Batalha de Alcácer Quibir. Dom Sebastião vai desaparecer, né? E a Espanha vai tomar o trono de Portugal. Tá? Então você tem aqui uma premonição da decadência de Portugal, né? Da qual não saiu até hoje, né? Portugal, o cortiço da Europa. Tudo bem? Então o velho aí fazendo uma crítica gigantesca à ganância portuguesa. Aqui eu acho que dá para a gente puxar um fio de intertextualidade, tá? Com o Fernando Pessoa, lá em 1915, com o Mar Salgado, né? Que ele vai dizer: ó mar salgado, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal, por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantas noivas em vão rezaram, né? Enfim. Então você tem lá, 400 anos depois, o Fernando Pessoa, né, trazendo uma crítica aí também à ganância portuguesa. Tudo bem? Bom, o canto 5, gente, é o canto do gigante Adamastor. De novo, eu tenho a presença aqui do maravilhoso pagão, tá? O gigante Adamastor está no canto 5 e ele traz a personificação do Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas. Então é só lembrar que nenhuma pessoa, nenhum ser humano havia conseguido passar aí pelo Cabo da Boa Esperança e os portugueses foram os primeiros, tá? Então o Camões, gente, ele vai criar, tá, uma narrativa mitológica de um homem, tá? Adamastor era um dos filhos da terra, que vai se apaixonar pela Nereida Tétis, né? Pela deusa Tétis, provocando a fúria do Júpiter, que vai transformá-lo aí num gigante de pedra. Eu acho que dá para pensar numa analogia aí com uma grande figura mitológica que é a Medusa, né? Que vai ser punida também por se apaixonar por Poseidon, né? E vai passar a transformar aí os seres humanos em pedra com o seu olhar. Tudo bem? Bom, e aí olha lá um trechinho do gigante Adamastor. Lembrando que quando os portugueses tentam passar pelo Cabo da Boa Esperança, o gigante vai tentar destruir o barco, tá? Mas o Vasco da Gama vai conversar com ele, né? Vai usar toda a sua lábia, ouvir a sua história e vai conseguir passar pelo gigante, tá? Então olha lá o que o Camões vai trazer para nós. Tão temerosa vinha e carregada, que pôs nos corações um grande medo, bramindo o negro mar de longe brada, como se desse em vão nalgum rochedo. Ó potestade, disse, sublimada, que ameaço divino ou que segredo este clima e este mar nos apresenta, que maior coisa parece que tormenta. O que é isso que está vindo, né? Não acabava quando uma figura se nos mostra no ar, robusta e válida, de disforme e grandíssima estatura, o rosto carregado, a barba esquálida, os olhos encovados e a postura. Medonha e má, e a cor terrena e pálida, cheios de terra e crespos os cabelos, a boca negra, os dentes amarelos. Então percebo tanto que o Adamastor é essa figura medonha, que vai ser ludibriada pelo Vasco da Gama, tá? E eles vão conseguir passar. Gente, em 1700, o Bocage, né, que é um escritor português,
Ele vai escrever um texto, eu não vou ler para vocês, fica aí depois se vocês quiserem buscar, e ele vai começar dizendo: Adamastor cruel, né? E ele vai dizer: foi culpa sua, né, Adamastor, de toda a colonização, né? Porque se o gigante Adamastor tivesse destruído os navios portugueses, né, toda a colonização não teria acontecido, tá? Então fica aí essa dica de intertextualidade para vocês. Bom, e aí o último episódio que eu vou comentar com vocês é o episódio da Ilha dos Amores, tá? Que é o canto 9 e o canto 10. Aqui, gente, eu tenho os portugueses alcançando, tá, o seu objetivo, chegando, tá, às Índias, e eles vão receber da deusa Tétis aí um presente. Então, olha lá, auxiliada por Cupido, prepara-lhes uma ilha maravilhosa onde as mais belas ninfas esperarão por eles. Camões mostra o local como um verdadeiro paraíso. E esses prazeres, eles vão atender dois planos, tá? O da carência, que é o plano material, que é aí o amor sexualizado, e o banquete, né, obviamente, e o espiritual, porque a deusa Tétis vai dar de presente para o Vasco da Gama a demonstração da máquina do mundo. Lembrando que essa máquina do mundo tá lá na Divina Comédia do Dante Alighieri, então imagina como se nós pudéssemos ver o mundo todo como uma pequena máquina, né? O que será que nós veríamos? Tudo bem? E o que o Vasco da Gama vai ver dessa máquina, né, gente? Tristeza, crueldade, mesquinharia, tá? Então, por isso que o livro tem esse final, né, de tristeza, de melancolia, de pessimismo. Essa máquina do mundo é a mesma máquina do mundo lá do Carlos Drummond de Andrade, para quem vai prestar FUVEST, é a mesma máquina do mundo do Brás Cubas, né, quando ele é levado pelo universo para dar um rolê aí no hipopótamo. Então, olha lá. Nesta frescura tal desembarcam já das naus os segundos argonautas, onde pela floresta se deixavam andar as belas deusas, como incautas, águas doces cítaras tocavam, águas harpas, algumas harpas e sonoras flautas, outras com os arcos de ouro se fingiam seguir os animais que não seguiam. Ah, oh, que famintos beijos na floresta e que mimoso choro que soava, que afagos tão suaves que ira honesta, que em risonhos alegres se tornava. O que mais passam na manhã e na sexta, né? A sexta, oitava maravilha do mundo, né? O cochilinho depois do almoço, que Vênus com prazeres inflamava. Melhor é experimentá-lo que julgá-lo, mas julgue-o que não pode experimentá-lo. Bom, gente, esse então é os Lusíadas, tá? A obra épica aí dos Lusíadas. Logo mais tem um videozinho de exercício para vocês, tudo bem? Então, lembrando que os Lusíadas é o povo português e é um texto aí do heroísmo, tá? Do povo português. Um beijo no coração de vocês.